queridos, amém? Vamos nos colocar de pé. Que bom que você está aqui nesse dia tão especial que nós celebramos o Dia das Mães. Tem mães aqui nessa noite? Levanta sua mão aí. Uau, parabéns para todas nós, as mãezinhas, né? O Senhor nos deu algo precioso, a oportunidade de sermos mães. E aquelas que ainda não são, nós queremos profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Mães, vocês vão gerar. Mulheres, vocês vão gerar. Vão ser mães também em nome de Jesus, amém? Queria começar esse culto ao Senhor lendo Salmo 128, porque diz assim, esse é o título desse salmo: temor de Deus e felicidade no lar. Repete comigo: temor de Deus e felicidade no lar. Amém? Porque nós precisamos do Senhor em todo tempo. E ali, mulheres, onde nós lermos sobre o homem, eu queria falar que isso se estende a mim e a você, é a nós como filhos, filhas de Deus, amém? Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa ou teu esposo, né? No interior de tua casa, a mulher como a videira frutífera, os nossos filhos, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Os filhos dos nossos filhos, paz sobre a nossa casa. Os filhos dos nossos filhos, paz sobre a nossa família. Os filhos dos nossos filhos, paz sobre Nova Mutum, sobre o nosso estado. E sabe, se você passou por essa porta hoje, como a gente vê em todos os cultos, é porque você entende como é poderoso nós dependermos de Deus, nós adorarmos o único Deus, nós nos rendermos ao único Deus, nós nos entregarmos ao único Deus, nós sermos gratos a esse Deus, nós declararmos que Ele é o Deus das nossas vidas. Senhor Jesus, o Senhor é o nosso Deus, nós dependemos de Ti, Senhor. Somos mães, somos mulheres, Pai, e aqui reunidas, Pai, com toda a congregação, com os homens, com as crianças, nós declaramos, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, que a nossa casa será abençoada quando nós estivermos contigo, e nós sabemos disso, Deus. Por isso nós clamamos, Pai, clamamos sempre a Sua presença. Não a Sua presença somente, Jesus, quando nós estamos adorando em unidade nos cultos, a Sua presença sobre as nossas casas, a Sua presença sobre as nossas famílias, a Sua presença, Jesus, nas nossas vidas. É o que nós precisamos, Jesus. E nós queremos declarar nessa noite, Senhor, que nós reconhecemos, Jesus, o Seu poderio, o Seu senhorio, o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor é nosso Senhor e Salvador. O Senhor é tudo para nós, Pai. E nós Te recebemos, Te adoramos, Te entronizamos com uma salva de palmas, Senhor. Aplauda Ele. Aleluia, o único digno de ser louvado, adorado e entronizado. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. O nosso Deus. O nosso Deus. O nosso Deus. O nosso Deus que nos ensina que Ele é vitorioso. E quando nós estamos com Ele, nós tudo podemos. Repete assim comigo esse versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É esse Deus que você está louvando e adorando nessa noite, amém? Aleluia, santo, santo, santo. Declaramos, Pai, lutamos, Senhor. Lutamos com armas de fé, E nada irá resistir enquanto adoramos.
Levante sua voz bem alta e diga isso. O nosso. Nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso, Senhor. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, em meio às tribulações. Deus é vencido, nós o adoramos. Muralhas, vamos declarar as muralhas, Senhor. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Oh, imutável teu nome, Jesus. O único que morreu e ressuscitou. O único que tem todo o poder. Porque a sua palavra diz que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O único que vem como um trovão. O único que move céus e terra. O único que pode todas as coisas. É o Deus a quem servimos, é o Deus a quem adoramos. E nós declaramos nessa noite, Senhor, como um trovão, Jesus, passa em nosso meio, Senhor. Vamos declarar. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Oh,
portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos! Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar Com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar Com muito louvor, 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 com muito Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. Levante suas É o mãos. Senhor Declare. Deus poderoso, Digno, Senhor. digno de louvor, Tu és digno, Deus. digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, Digno. digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. Erga sua voz. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, digno de louvor, Digno de louvor. Mais uma vez. tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia.
Vem, Senhor. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Somos a tua noiva, Senhor. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua. Passeia em nosso meio, Jesus. Passeia. Passeia, Jesus. diante da majestade de Jesus. Oh, santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Te adoramos, Jesus. Sabemos, Jesus, que o Senhor está tão próximo de nós, Pai. A sua vinda está tão próxima, Jesus. Queremos estar te adorando, entronizando o seu nome em todo o tempo, Jesus. Queremos ter casas rendidas a ti, Jesus.
Famílias rendidas a Ti, Jesus, aguardando, Pai. Como noivas prudentes, Jesus, aguardando, Jesus. Porque, Deus, são tantos sinais. São tantos sinais, Jesus, que nós sabemos que o Senhor está às portas, Pai. Nós sentimos, nós ouvimos. Ouço o galopar dos cavalos. Vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo fogo nas tochas, marchando. Declare. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo fogo nas tochas. Somente a igreja, vamos declarar. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, eu ouço o leão rugir. Vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, eu ouço o leão rugir. Vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Toda a terra Oh, Jesus. se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua Vamos declarar glória, isso. toda Toda casa aqui representada, Senhor. se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus. Vamos profetizar isso sobre a nossa cidade, a nossa casa. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores. senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua E a nossa casa. glória, toda a casa
nossos olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus. Levante suas mãos aí onde você está. Quero declarar e profetizar sobre a sua vida e sobre a sua casa. O Senhor está colocando isso agora no meu coração. Quando nós declaramos que os nossos olhos verão sempre o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós temos declarado que é um tempo de efatá, um tempo de abrir os olhos, um tempo de abrir os ouvidos, um tempo de abrir a boca dentro daquilo que é do Senhor. E em nome de Jesus, nós queremos profetizar sobre toda a igreja, sobre toda a noiva de Cristo, sobre todos aqueles que estão conosco na transmissão. Em nome de Jesus, coloca a mão nos seus ouvidos e declare assim: ouvidos abertos para o Rei da Glória, ouvidos abertos para o Senhor dos Senhores. Agora coloca a mão nos seus olhos e diga: olhos abertos para o Senhor dos Senhores. A mão no seu coração e diga: coração aberto para o Senhor dos Senhores. E agora a mão na sua boca assim, ó: a minha boca aberta para o Senhor dos Senhores, pelo Senhor dos Senhores, ao único Deus, digno de ser louvado, adorado, em nome de Jesus. Aleluia! Se encha com a sua glória e toda a casa se encha com a tua fumaça e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus. Oh, Jesus, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo seu mover e pela sua presença neste lugar, Jesus. Obrigada, Jesus, porque sem ti nós não somos nada. E nós cremos, Jesus, a cada dia nós damos um passo. A cada dia nós damos um passo para os seus braços. A cada dia nós damos um passo a mais dentro da tua presença. A cada dia nós damos um passo para te ouvir mais, Jesus. Nós colocamos tudo diante do Senhor. Te agradecemos, Jesus, por esses momentos. Colocamos dízimos e ofertas para a sua casa diante do Senhor. Cada família aqui representada, Senhor, mães, pais, crianças, ou adolescentes, Jesus, as casas que nos acompanham no online, e pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de cada um, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós te desejamos, toma o teu lugar, amado Rei, toma o teu lugar, amado Rei. Nós te desejamos, toma o teu lugar, amado Rei, toma o teu lugar, amado Rei. Nós te desejamos. Paz do Senhor, queridos. As crianças, como que é hoje? De 1 a 11, não vamos ter juniores. De 1 a 11, todo mundo aqui que a Prof. Carol. Aleluia. Cadê o Rafa, a Nath? Estão aí? Traz a Izzy aqui. Se quiser vir o resto todo, a Del, o Ian também, toda a família, pode vir. E
graças a Deus. Se eu pudesse, eu apresentava a criança todo domingo, amém? Sobe aqui, queridos, vamos aqui em cima. Mais uma família abençoada do Senhor, amém? Hoje nós vamos apresentar a Izzy. Deu susto na gente, ela e a Nath. Mas glória a Deus, que está tudo bem, tudo certo. Eu louvo a Deus por essa casa, tem sido bênção nesse lugar. E nós vamos consagrar essa princesa. É um hábito que nós temos dentro daquilo que a Bíblia nos ensina. Eu vou ter que abaixar o retorno, só um minutinho. Ei. É algo que a Bíblia nos ensina. Nós entendemos que Jesus foi apresentado quando ele tinha 8 anos, 8 dias. E isso nós vamos fazer agora. E eu creio que aonde a Izzy for, o Senhor, a glória, a presença, os anjos, o cerco, a bênção estará com ela. Amém? Estenda sua mão para cá, queridos. Eu já tive 2 desse tamanho, meu Deus. Pai, nós estamos com a princesa do Senhor, desde o ventre, consagrada ao Senhor, Pai. E nessa noite, como igreja, como pastor, pela anuência e autorização dos pais, nós queremos consagrar a Izzy ao Senhor, Pai. Declaramos no reino espiritual que a Izzy é do Senhor Jesus Cristo, separada para uma boa obra, consagrada ao Senhor para tudo aquilo que o Senhor tem, para os propósitos, para aquilo que é eterno, para a manifestação da sua glória. Pai, com a autoridade do nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, cancelado todo plano maligno contra a vida dela, contra essa casa, e declaramos selada, marcada, separada ao Senhor, Pai. Que aonde ela for, por onde ela for, que a tua presença, a tua marca esteja com ela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se crê, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu tenho algo muito precioso para compartilhar. Um dia tão especial, um dia tão profético. Tem alguma mãe aí? Que bênção. Glória a Deus pela tua vida, por cada mãe. Parabéns pelo seu dia. Deus abençoe muito vocês. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis 1, versículo 28, amém? Diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Feche seus olhos. Pai, queremos
declarar nossa dependência agora ao Senhor. Pai, assim como a pastora Luciana orou e nós cremos, todos os nossos sentidos abertos para tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Fala conosco, que o Teu Espírito Santo, Pai, se manifeste e se revele com todo o entendimento que o Senhor quer trazer à Tua igreja. Eu me coloco, Pai, na disposição, na dispensação do Teu Espírito, que o Senhor possa usar a minha vida, fluir conforme o Teu querer, em nome de Jesus, amém. Quem está com calor, dá um glória a Deus. Só eu que estou com calor ou a igreja está quente hoje, querido? Os irmãos, se vocês tiverem o ar, e vê se está tudo bem com esse ar aí. Ou é muito fogo nessa igreja hoje? Ô glória! Eita Jeová! Queridos, Deus, no plano original do Senhor, Ele deu uma missão para mim e para você. Ele deu uma missão para o homem. E Ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. No qual eu peguei esses 3 deveres que Deus nos comissionou e eu coloquei a palavra gerar. Tudo isso, multiplicar, o encher, o ser fecundo, tem a ver com aquilo que Deus nos deu de incumbência, e a tradução para mim é gerar. E a outra parte, sujeitai, dominai, está relacionado a governo, a autoridade. Ou seja, queridos, no plano original, quando Deus criou eu e você, o homem, quando estava tudo perfeito, quando as coisas estavam caminhando muito bem, Deus deu uma missão para mim e para você. Era para nós gerarmos e para nós termos autoridade de governo. E queridos, isso tem chacoalhado a minha vida nesses dias, nesse coração, meu coração. Tem sido algo muito intenso. Hoje é o Dia das Mães. Mãe, a definição de mãe é aquela que deu à luz, aquela que gerou algo, aquela que trouxe à existência. Essa é a definição de mãe, senão você é uma mulher. Mas o fato desse dia é um dia muito especial para tudo isso que o Senhor tem ministrado. E eu creio que a Bíblia, queridos, ela traz, não só no sentido físico. Muitas vezes nós olhamos multiplicar, encher e ser fecundos só na questão natural. Mas a Bíblia toda nós sabemos que tem uma parte natural e uma parte espiritual, que ela traz uma analogia a tudo aquilo que serve para nós nos dias de hoje. Então essa questão de gerar e de autoridade, além da parte física, eu acredito muito numa palavra determinada por Deus para nós, para aquilo que é eterno, para aquilo que é espiritual. Amém? E eu preciso que você entenda isso. Coloque na sua cabeça que nós vamos falar hoje de um gerar não só natural, não só físico, mas de um gerar para aquilo que é espiritual. Eu já dei um monte de título para essa mensagem, queridos. Um monte. Mas aquilo que Deus tem falado comigo é úteros proféticos. Sabe, nós temos que ser uma igreja com um útero profético, que vai trazer a existência, que vai gerar tudo aquilo que Deus tem para essa hora, para esse tempo. E nós, como noiva, como igreja, temos essa incumbência. Jesus, quando Ele disse: ide e fazei discípulos, o que é isso? Ele está falando: vocês precisam gerar, fazer, trazer a existência. Então eu não posso levar só para aquilo que é natural, eu tenho que trazer para aquilo que é espiritual. Porém houve um deslize da raça humana e entrou o pecado. Então tudo aquilo que era perfeito, aquela missão que Deus nos deu de gerar e de governo, foi atrapalhada pelo pecado lá na criação. Então Deus trouxe um juízo na questão de gerar. Falou: mulher, agora você não vai gerar tão fácil. Agora você vai ter dores de parto, você vai ter um monte de coisa. Homem, agora a tua posição de governo também não vai ser assim. Agora vai nascer tiririca, espinhos, abrolhos da terra. Você vai ter que trabalhar duro. Agora as coisas mudaram.
consequência do pecado, e até Jesus voltar, nós estamos nessa luta. Mesmo no tempo da graça, nós ainda continuamos. Mulher tendo dor de parto, sim ou não, queridos? Graças a Deus pela anestesia hoje, né? Mas enfim, é algo natural, é algo que existe, e é algo que foi mudado no plano original. E com essa mudança, essa alteração, queridos, nós tivemos muitas mulheres. E quando eu falo mulher, lembra que eu estou falando de igreja. Eu não estou falando só do natural, tá? Estou falando de mim e de você, da noiva. Nós tivemos um problema no gerar, dificuldades no gerar. Nós tivemos promessas e planos de Deus, que Deus quer trazer à existência, mas por tudo aquilo que nós vivemos, nós não conseguimos gerar, trazer à existência tudo isso que Deus tem para nós, e acabamos ficando, talvez, eu não vou dizer falhos, mas aquém daquilo que Deus quer para nós, porque Deus deu uma missão para nós gerarmos, para nós trazermos à existência tudo isso. E é isso que eu quero trabalhar, falar com você nessa noite. Eu creio que Deus está restaurando na igreja esse tempo de gerar. Amém, queridos? Esses úteros estéreis, Deus nasceu para serem úteros proféticos. Uma igreja que consegue construir, trazer existência. Sabe aquilo, o céu na terra, né? Nós oramos, Pai nosso que estás no céu. Vem aonde? Aqui na terra, como é aí no céu. Nós queremos a existência daquilo que está aí. Nós queremos aqui. O que é isso? Deus quer que eu e você, nós geremos isso, que nós trazemos a existência isso. É uma função que Deus trouxe ao homem, à mulher, a nós. E às vezes, se nós não atentarmos, nós vivemos simplesmente a vida sem trazer a existência planos e promessas que Deus confiou a nós, sendo úteros estéreis. E a verdade é que eu fui ver sobre isso na Bíblia, queridos, e eu fiquei assim muito impactado, porque grandes mulheres, grandes homens de Deus, elas tinham dificuldade no gerar. Eram praticamente mulheres estéreis. A Bíblia denunciava isso. E a minha pergunta é: Deus, por que tanta mulher estéril? Mulher com promessas. Mas se você for analisar, e nós vamos ver, você vai ver que elas tinham dificuldade. E eu creio que atitudes, características, ações que elas tiveram, que as fizeram gerar, e quando elas geraram, foi algo que mudou uma nação, mudou uma geração. Eu acredito que Deus deixou isso na Bíblia para nós aprendermos, porque com a nossa dificuldade também de gerar, a hora que nós entendermos isso, aprendemos com as características, com as ações delas, nós também vamos gerar. E aqueles úteros, aquelas igrejas, aquelas pessoas que não traziam a existência promessas para essa hora, vão ser liberados e vão trazer grandes filhos, filhas, ministérios espirituais em nome de Jesus. Amém, queridos? Como eu creio nisso? E a primeira mulher que eu quero falar da Bíblia nada mais é do que Sara, a esposa de Abraão. Por favor, não precisa abrir não, mas Gênesis 12, Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão. Deus fala: Abraão, vou fazer uma aliança com você, você vai ser pai de multidões, você vai ser uma grande nação, eu vou te fazer grande, eu vou te abençoar, aqueles que te abençoarem eu também vou abençoar, aqueles que te amaldiçoarem eu vou amaldiçoar, sê tu uma bênção. E Abraão abraça, querido, com toda a fé, uma promessa que ele seria o pai de multidões. Queridos, nós estamos falando do patriarca, daqueles que são os mais talvez importantes, onde começou o povo de Deus. E a Bíblia faz questão de falar que a sua mulher, Sara, além de idosa, era estéril. Como trazer promessa? Como ser pai de multidão? Como gerar se a minha esposa
é estéril, tem um útero fechado, não pode gerar. E queridos, eu aprendo algumas coisas dessa primeira mulher, e talvez, dentre muitas, fé, paciência, confiança, perseverança, eles já eram idosos, não desanimaram, mas talvez o que mais me marcou e que eu quero trazer para você, é não terceirizar aquilo que Deus confiou a você. Tem promessas que é para você gerar. Tem algumas coisas que é para você trazer existência. Tem algumas coisas que não é para o pastor Murilo, não é para nenhuma pessoa que está do seu lado, é para você. Deus escolheu você. E Sara entendeu, Abraão entendeu, mas como passou, queridos, 25 anos praticamente para Isaac, que era o filho da promessa, nascer, o que Sara fez? Deixa eu primeiro falar para vocês, Gênesis 18, versículo 14, por favor. Diz o seguinte: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, isso era um anjo falando para eles, tá, queridos? Para Abraão e para Sara. Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Já tinha essa promessa, querido. Lá em Gênesis 12, já tinham falado que Abraão seria uma nação grande, que viria dele. Mas o que acontece? Volta um pouquinho, 16, versículo 1. Ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Saraí a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim edificarei com filhos, e assim me edificarei com filhos por meio dela. O que Sara fez? Ela sabia que ela tinha promessa, ela sabia que Abraão seria pai de multidões, mas como as coisas não estavam acontecendo, ela foi tentar dar uma mão para Deus. Ela foi tentar falar assim: ó, vai com a minha serva. Naquela época todas as mulheres tinham concubinas, servas. E o que eu quero trazer rapidamente para mim e para você nesse primeiro exemplo, é que tem coisas que Deus deu para você, e não é para você dar para ciclano, para fulano. Ah, mas ele faz tão bem. Ah, mas ela faz tão bem. Nossa, mas ele é competente. Não, mas ele também consegue fazer isso. Querido, ele pode conseguir, ele pode ser competente, ele pode ser o que for. Mas se a promessa é para você gerar, porque Deus vai abençoar a partir de você. Amém. Tem coisas, tem promessas que Deus confiou a você, não confiou a quem está do seu lado. E nós precisamos aprender, parar de terceirizar aquilo que Deus tem para nós. Tá difícil, não estou gerando. Sara era estéril, querido, mas ela gerou. Se Deus falou, Deus vai cumprir, Deus vai abrir esses úteros proféticos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha que doideira. Sara e Abraão, eles têm um filho, Isaac. Isaac se casa com Rebeca. Rebeca é estéril. Gênesis 25, versículo 21. O que eu quero trazer de Rebeca? Segunda característica, ou ação que nós podemos pegar para nós gerarmos: o poder da oração. Gênesis 25, versículo 21 diz: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era... E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Queridos, eu tenho aprendido que nós não vamos conseguir gerar algo sem o poder da oração. Rebeca só gerou porque a sua casa, o seu marido, orou, intercedeu, buscou em oração. Queridos, nós como igreja, nós só vamos conseguir gerar aquilo que Deus quer, trazer à existência, se nós entendermos que nós temos que ser uma igreja que ora, que você tem que ser uma pessoa que ora, você tem que ser uma pessoa que busca Deus. Sabe, eu louvo a Deus, nossa igreja, nós estamos com um propósito às 5 da manhã, tá o Giovanni, o Hudson e mais uma galera vindo orar, todas as madrugadas de manhã. Nós temos buscado esse tempo de oração
Quero te convidar, você que levanta cedo, querido, vem orar 10, 15, 20 minutos. Pastor, eu não posso, ora outra hora na sua casa. Mas se nós queremos trazer à existência, gerar alguma coisa, nós temos que dar ênfase na oração. Vocês não sabem, já estou falando agora então, sem ser esse domingo, o próximo, dia 22, nós vamos fazer aqui na igreja 24 horas de adoração e oração. Nós vamos começar sábado no culto dos jovens e vamos terminar domingo no culto, 24 horas. E eu quero que você, querido, passe o maior tempo que você conseguir nesse lugar. Vou repetir, eu queria muito que você passasse o maior tempo que você conseguisse nessas 24 horas nesse lugar. Não tem importância o tempo que for, você que vai determinar. Mas o que nós precisamos fazer, queridos? Nós precisamos viver aquilo que nós estamos aprendendo. Amém? Vai ser sobrenatural, tenho certeza disso. Segunda mulher que nós aprendemos, estéril, poder da oração. Nós não vamos gerar o sobrenatural sem a oração. Muito bem. Eles também têm um filho. Eu falo que a oração foi tão forte de Isaac, que logo já veio gêmeos logo, né, querido? Jacó e Esaú. Jacó se casa, vai atrás. É uma história longa, não posso gastar tempo na história, mas só para te contextualizar. Jacó foge, ele vai para a casa do seu tio Labão, ele se apaixona por Raquel, ele fala: Labão, quero casar com Raquel. Labão fala: ok, você vai trabalhar 7 anos para mim, eu te dou Raquel. Ele fala: ok, trabalha 7 anos, na hora que ele vai casar, Labão dá Lia para ele. E aí ele fala: não, eu trabalhei 7 anos, não foi por causa de Lia, foi por causa de Raquel. Ele falou: mas nós temos um costume aqui, não posso dar a mais nova antes da primogênita. Trabalha mais 7 que eu te dou Raquel também. E na verdade Jacó topou, e ele então casou com Raquel e com Lia. E o texto e a Bíblia diz que Jacó amava Raquel. Jacó era apaixonado por Raquel. Um homem que trabalhou tanto, que fez tudo por causa de Raquel, por causa de uma mulher. E nós estamos falando, queridos, de Abrão, de Isaac, de Jacó, uma descendência dos patriarcas. Raquel também era estéril. As 3 mulheres que iriam gerar, queridos, gerar aquilo que seria a transformação do mundo, da geração, com problemas de gerar, com dificuldades de gerar. Eu preciso te falar algo, queridos, talvez você tenha promessa que você está com dificuldade de gerar. Desses úteis mais difíceis foram aqueles maiores bênçãos, aquilo que foi mais profético para transformar uma nação, uma geração. Então, queridos, se a igreja passou por um tempo difícil de gerar propósitos, planos, eu creio que quando Deus liberar e abrir, e para mim esse tempo chama-se hoje, nós vamos gerar aquilo que vai transformar essa cidade, a tua vida, a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. E Deus conta com você, amém. Mas eu preciso voltar para Lia. Essa eu preciso contar de Lia. Jacó então ele casa com Lia, e Lia tem filhos. Gênesis 29 versículo 31, por favor. Gênesis 29 versículo 31 diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. E muito bem, Lia então tem relações com Jacó e ele começa a conceber filhos. E o que eu aprendo aqui, eu quero trazer esses parentes de Lia, é o que está motivando eu e você a gerar algo. Qual que é a motivação do meu coração, do seu coração, para gerar algo em Deus? Versículo 32, por favor. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora, desta vez,
se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Presta atenção. Queridos, qual que era a motivação do coração de Lia aqui? Era em agradar Jacó, era em ser aceita por Jacó. Era tipo assim, minha vida agora vai fazer sentido se Jacó conseguir olhar para mim. E nós vemos isso, querido, no próprio significado dos nomes da filha de Lia. Naquele tempo, os nomes todos tinham um significado daquilo que eles estavam vivendo no momento, nós sabemos disso. E Lia, o texto próprio, ele já se autoexplica, falando que Lia idolatrava esse sentimento. Ela queria gerar isso porque ela queria ser aceita, amada. Ela queria ter os olhos de Jacó para ela. E se você pegar o significado do primeiro filho, Rúben, o significado é: eis aqui um filho. Lia queria conquistar Jacó por aquilo que ela estava gerando. Presta atenção, queridos. Lia queria conquistar uma pessoa, o marido dela, por aquilo que ela estava gerando. Lia queria chamar a atenção de Jacó por aquilo que ela estava gerando. Ela fala assim: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Queridos, ela reconheceu que ela foi ouvida por Deus. O Senhor ouviu, mas ela na verdade queria ser ouvida pelo marido. Ela queria que o marido olhasse para ela. O segundo filho, Simeão, significa: o Senhor me ouviu. Ela pensava que tendo mais um filho, agora sim Jacó vai olhar para mim. Eu gerei já o segundo filho, agora não tem como, agora ele vai voltar para mim. Terceiro, Levi. O significado da palavra Levi, unido, revela só a intenção do coração de Lia. Olha o que o texto diz: desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamei Levi. Quantas pessoas, quantos de nós estamos preocupados em gerar, em produzir, em trazer à existência aquilo que é espiritual, aquilo que é natural, para ser aceito por pessoas, para ser promovido pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelo pastor, pela igreja, pelo patrão? Quantas vezes a motivação do nosso coração de gerar algo é para a gente ser aplaudido? Falava que ele não dava conta, viu? Mostrou para todo mundo, como que ele é bom, como que ele conseguiu. Qual que é a motivação de nós gerarmos aquilo que Deus quer que nós geremos, querido? Lia mostra isso. Mas olha agora, versículo 35. De novo concebeu e deu à luz a um filho. Então disse: esta vez louvarei e por isso lhe chamou o quê? E cessou de dar à luz. Querido, Lia entendeu, falou: o que eu estou fazendo? Eu não tenho que gerar para agradar pessoas, eu não tenho que gerar para ser amada pelo meu marido, eu não tenho que gerar para produzir nada para ninguém, eu tenho que gerar para dar glórias, honra, louvor ao meu Senhor. Dessa vez eu entendi, eu vou gerar e agora eu vou louvar ao Senhor, pelo que ela deu o nome de Judá. Agora escuta bem, por que ela chegou a essa conclusão? Em Judá. O que mexeu com ela para ela entender isso? Ela estava gerando, escute isso, ela estava gerando o DNA daquele que seria o nosso Salvador, Senhor e Salvador. O nosso Jesus, ele é o leão da tribo de... porque ele é descendente de...
Na verdade, queridos, ali já estava nascendo a descendência de Jesus. E quando você gera algo que é o DNA de Deus, o DNA do Senhor Jesus, quando isso está no nosso coração, nós mudamos, nós nos sentimos completos. Aquela carência que nós temos, aquela necessidade de ser promovido acaba. Porque nós somos completos, querido, não é na pessoa que está do nosso lado, não é no casamento, não é no filho, não é na marida, mas é na pessoa do Senhor Jesus em nós. Aquele que nos completa é o Senhor Jesus. Agora ela gerou um DNA que era celestial, e agora ela se sentiu completa. Falou: uau, eu não preciso mais ser reconhecida por Ele, porque parece que eu agora já estou toda completa. Tinha um DNA novo sendo gerado naquele momento. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito importante. Sabe quando você está morrendo de fome, você vai no mercado? Você compra um monte de porcaria. Sabe por quê? Porque você está com fome. Está faltando alguma coisa. Mas quando você está satisfeito, quando você está completo, você vai no mercado, querido, você fica tão mais seletivo. Você pega aquilo que é necessário, aquilo que é bom, aquilo que faz bem. Presta atenção, quando teu coração está cheio de Deus, você não vai ficar pegando qualquer porcaria que o mundo te oferece, querido. Você se torna muito mais seletivo. Marido não, esquece marido. Homem, solteiro, quando você está cheio de Deus, você não vai ficar pegando qualquer mulher que está se expondo para você. Porque você não precisa de uma mulher para te completar. Você está cheio de Deus, você já está completo. Então você se torna seletivo e fala assim: eu quero a mulher que vai ser a mãe dos meus filhos, que vai edificar a minha casa, que vai estar comigo todo o tempo. Mulher, mesma coisa. Agora, se a mulher sai para a rua igual mulher com fome, querido, pega qualquer baconzitos, queridos. Vocês estão entendendo? Nós não temos que gerar nada. Queridos, eu estou falando isso em algo espiritual. Tem muitos planos, tem muitas promessas, tem muitos chamados, tem ministérios, tem talentos que Deus confiou a você para você gerar. Só que se a tua motivação, se você não estiver atento, se você não quiser gerar aquilo para te completar, queridos, vai dar errado. Você vai quebrar a cara. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, e entender que aquilo que Deus te deu para gerar é para a glória dEle, queridos, então ninguém te segura. Amém? Raquel era estéril. Raquel tem um texto e ela fala: Senhor, dá-me filhos, senão eu morrerei. E Deus ouve a oração dela, e ela também tem filhos. Ela dá Josué e Benjamim, que são praticamente a continuação da descendência disso que nós estamos falando. Mas eu só quero pegar esse pedaço. Uma mulher estéril, ela falou: Senhor, eu preciso gerar, eu quero gerar, eu tenho necessidade de gerar. Senhor, deixa eu gerar, senão eu vou morrer. Sabe, querido, tem planos e promessas para mim e para você. Tem propósito que às vezes nós não sentimos essa necessidade que Raquel tinha. Essa intensidade, falou: gente, eu preciso gerar. Deus confiou, eu tenho que gerar. Se eu não gerar isso, eu vou morrer. Sabe, a gente acostuma com a vida rasa, com o nosso natural, mas Deus tem promessa para você. Deus confiou algo a você. E como Raquel falou: Senhor, eu preciso, senão eu vou morrer. E a hora que Deus viu essa necessidade no coração dela, então ela passou a gerar tudo aquilo que Deus tinha. Amém? E você conhece a história de José, querido, eu não tenho nem o que te falar. José foi aquele que foi para o Egito, enfim. Quarta mulher, a mãe de Sansão. A marca para mim, a característica é a humildade que ela tem. E presta atenção, a disposição de pagar o preço para gerar. Por que humildade, queridos? Porque a Bíblia nem cita o nome dela. Juízes 13, versículo 2, por favor. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era e não tinha. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse:
eis que és estéril, e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Queridos, vamos entender que naquela época, uma mulher ser estéril significava uma mulher amaldiçoada. O sinônimo de uma mulher abençoada era aquela que gerava, era aquela que era fértil. Por isso que as mulheres faziam questão de dar suas concubinas, suas servas, porque onde já se viu eu não dar descendência à minha casa, à minha família, eu não posso ser amaldiçoada. E o anjo vem, queridos, e denuncia bem o problema dela. Fala assim: mulher, você é estéril. Chega e põe o dedo assim, ó, na ferida. Fala: você nunca teve filho, você nunca gerou. Mas escute bem. E fala mulher. A Bíblia não fala o nome dela. Escute, tem hora que não precisa o teu nome aparecer, querido. Aquilo que você vai gerar vai ser muito maior do que o teu próprio nome. Você vai ser conhecido por aquilo que você gera, não por aquilo que você é. Vamos lá. O anjo aponta, coloca e fala assim: mulher, só que para você gerar, você vai ter que se regrar, se privar de algumas coisas. Mas, anjo, isso não é lícito, o povo todo não faz? Sim, o povo todo faz, o povo todo participa disso, mas por aquilo que você vai gerar, eu quero que você pare. Escute, queridos, nesse tempo, nessa geração, nessa igreja, na sua vida, tem algumas coisas que Deus quer que eu e você gere, que mesmo que tenha muita coisa lícita, muita coisa permitida, muita coisa que você pode fazer, Deus quer que você pare, porque aquilo que você vai gerar é muito maior, é um propósito que talvez outras pessoas não gerariam. Aquilo que vem do seu ventre, do útero profético, precisa de um preço. E essa mulher, queridos, ela simplesmente aceitou. Se ela falasse assim: eu não quero, eu não vou renunciar, eu não vou viver regrada disso. Mas não, ela foi obediente, ela foi fiel. Tem gente que quer gerar, mas não quer pagar o preço. Não existe nós gerarmos sanções sem pagar um preço daquilo que Deus pediu para mim e para você. Tem uma vida de renúncia? Tem algumas coisas que eu poderia, querido, mas você vai ser uma mulher que vai dar um filho normal. Você quer ter um Sansão, um super-herói bíblico? Você quer gerar algo profético? Você quer gerar algo grande? Você quer ter um Abraão, um Isaac, um Jacó, alguma coisa que vai trazer relevância? Você sempre vai ter que se privar, renunciar a algo que talvez o teu vizinho não precise. Eu já falei, quanto maior nosso nível de renúncia, maior nosso nível de autoridade diante de Deus. Amém, queridos? Quinta mulher, Ana. Ana é mãe de Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os... Você conhece a história? Diz a Bíblia que Eucana amava mais a Ana. Igual para mim, Jacó amava mais Raquel. E Raquel era estéril. E Ana está amargurada, ela está aflita, mas diz o texto que Eucana falava para ela assim: Ana, o que te falta? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Eu te dou porção dobrada. Para Penina eu dou uma picanha, mas para você eu dou 2. Não, vou mudar, porque isso aí só mexe com o homem. Para Penina eu dou um sapato, mas para você eu dou 2 toda vez.
Para Penina eu dou uma bolsa, mas para você eu dou duas. O que te falta? Mas Ana tinha um vazio no coração dela. Por quê? Porque ela não conseguia gerar. Queridos, você pode ser paparicado, você pode estar em volta de um monte de pessoas. Se você não gerar aquilo que Deus tem para você, aquilo que confiou, você vai buscar e nunca vai se sentir pleno. Porque a nossa plenitude está em cumprir aquilo que Deus prometeu para mim e para você. Então tem algo que nós precisamos fazer, tem algumas coisas que nós precisamos trazer à existência. E mesmo que os nossos úteros ainda estão fechados, eu quero destravar isso nessa noite e declarar que é um tempo de úteros proféticos, em nome de Jesus. E Ana vai, queridos, eles eram crentes. Todo ano eles iam para Siló, adoravam a Deus. Eu não estou falando de gente desviada, não. Estou falando de gente crente, gente que estava seguindo a Deus, gente que era justo. Eles iam, adoravam em Siló. E Ana está lá chorando. E queridos, ela estava chorando tanto, com tanta intensidade, que o sacerdote Eli achou que ela estivesse embriagada. Ele falou: mulher, o que você está fazendo? Ela falou: não, eu estou amargurado de espírito, estou aflita. E a hora que ele percebeu, ele falou assim: ó, vai que a tua petição será aceita. Deus ouviu e você vai gerar algo. E o que eu aprendo com Ana e o que eu quero trazer para você? É consagrar, é entregar, é dar ao Senhor tudo aquilo que nós geramos. Ana faz um voto, versículo 11, 1 Samuel 1:11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Queridos, Ana sabia o que ela queria gerar. Presta atenção. Tem coisas que Deus já falou, que você já sabe o que você precisa, o que você tem que gerar. Tem coisas que você já sabe, e talvez você ainda está lutando, está remoendo, mas Deus só está fazendo você entender o seguinte: Ele está só esperando, te deixando estéril, para você entender que o dia que você gerar isso, é para você entregar isso aí todos os dias para o Senhor. O propósito pelo qual Deus colocou esse sonho, esse projeto, e se não colocou, vai colocar na sua vida, é para que você possa entregar todos os dias ao Senhor, para a glória dEle, para Ele ser louvado. Amém, queridos? Aprendo com Ana. Muito importante. Sexta mulher, mulher sunamita. 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Queridos, é uma mulher que a Bíblia diz que ela era rica, que o seu marido ela era velho. E o que eu aprendo com essa mulher que era estéril, que não tinha filhos e que passou a gerar? Uma mulher que investiu no reino de Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 9 diz: ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para lá. Queridos, Eliseu era um profeta, era um homem de Deus, era um homem que andava, e aquela mulher, o profeta não pediu nada, mas aquela mulher olhou para o profeta e falou assim: eu vou investir nesse homem, eu vou sustentar esse profeta, eu vou abençoar essa casa, eu vou investir no reino de Deus. E ela chamou o seu marido e falou assim: amor, vamos fazer algo, vamos investir, ele é um homem de Deus, eu acredito naquilo que ele carrega, vamos. Mas ele pediu alguma coisa? Não. E queridos, e como eu acho tremendo isso, porque olha o versículo 16, por favor. Disse-lhes o profeta: por esse tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Queridos, era uma mulher que ela teve prazer em aplicar o dinheiro dela naquilo que era eterno, no reino de Deus. Ela não
não pediu um filho, mas pela atitude dela, por aquilo que ela fez, Deus tocou no profeta, e o profeta liberou uma palavra e falou assim: a partir do ano que vem, você vai gerar algo, eu vou chegar aqui e você vai estar com um filho. E ela falou assim: não me iluda não. Sabe por quê, queridos? Porque eu acho que ela já tinha sonhado tanto em gerar, eu acho que ela já tinha se iludido tanto com esse sonho, e nunca aconteceu. E ela jamais imaginou que um simples aplicar, um simples investimento, uma simples atitude pudesse mudar a vida dela. E foi exatamente isso que aconteceu. Por que eu estou falando isso, queridos? Escute bem. Porque uma marca de uma igreja avivada, de uma igreja preparada para os últimos tempos, é a generosidade no reino de Deus. Queridos, a marca da igreja de Atos era: eles repartiam, vendiam e ajudavam uns aos outros. Queridos, todo mundo não, muita gente chega e fala assim: pastor, você pode pedir para as meninas da intercessão orarem pela minha casa? Você pode pedir para as meninas da intercessão virem aqui fazer uma visita? As meninas da intercessão são uma benção, sim ou não, queridos? Amém? Queridos, você já fez um Pix para alguma delas? Não me pediram, tá, queridos? Intercessão é que veio, foi o primeiro ministério que me veio na cabeça. Mas você já deu um susto de chegar e falar assim: nossa, elas têm orado tanto pela minha casa, tanto tempo, eu vou pagar uma janta para elas essa noite? Queridos, quantos líderes, presbíteros, enfim, homens e mulheres de Deus, qual foi a última vez que você olhou para alguém e falou assim: Deus tem me abençoado, eu vou fazer um Pix, vou te abençoar? Mas não pediu, queridos. O profeta também não pediu. Na verdade, você fica esperto com quem te pede muito, porque tem os mansos, entendeu? Que aprende, que fala assim: nossa, igreja é lugar de bênção, de ajuda, então toda semana começa a pedir. Então esse você fica veiaco. Mas eu estou te falando de uma característica do teu coração. Eu estou falando uma característica do meu coração. Queridos, esses dias agora, presta atenção, vou contar algo meu. Deus sabe, conhece meu coração. Eu pedi um favor para alguém que nem é da nossa cidade, mas é um irmão em Cristo, uma bênção. E eu pedi, ele ia comprar algo para mim, e ele falou assim: pastor, é tanto. Eu já fiz o Pix direto para a loja, e ele foi e mandou pelo correio para mim. E eu falei: me passa o teu Pix que eu vou pagar o frete. Não, pastor, não precisa, é R$30 o frete. Eu falei: não, mas o que é justo, eu quero te pagar o frete. Ele falou: tá bom, me passou o Pix. A hora que eu fui pagar o Pix, eu falei assim: eu vou dar R$100 para ele, porque vai dar para ele comprar uma pizza, vou ajudar ele. E que eles fui fazer. Na hora que eu fui fazer, o Espírito Santo falou assim: ó, 100 não, 1000. Eu fiz exatamente isso. Eita glória, Senhor, o Senhor sabe que ficou mais caro o molho que o peixe. E queridos, mas eu não questionei, nem podia, entendeu? E eu fiz, fiquei quieto, né? O que você vai falar o quê? Mas rapidinho mandou: pastor, o senhor errou. Eu falei assim: irmão, pois é, eu achei também, mas não errei. Recebe a bênção de Jeová, isso é o amor de Deus pela tua vida. Abraça e vai que é tua, Tafarel, e ser feliz. Querido, sabe por quê? Porque eu tenho que crer que sementes que eu estou colocando, é Deus que me sustenta. Se eu dou 1, Deus vai me dar 100 lá na frente, queridos. Eu tenho que viver isso. Sabe, é uma característica da igreja. Sabe quantas pessoas, às vezes nós não temos esse hábito de um ajudar o outro, de um abençoar o outro. Essa mulher viu o profeta e falou assim: nossa, deu um susto no profeta. A hora que chegou tinha um quarto, tinha tudo preparado. Deixa
Deixa eu continuar. Amém, queridos? Pega bem, você quer gerar, invista no reino de Deus. Amém? Sétima mulher. Queridos, eu só tenho 25, já estou na sétima. Estou brincando, é a última, tá? Isabel. Quero ir para o Novo Testamento, Lucas capítulo 1, versículo 5. Lucas 1, versículo 5, diz o seguinte: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era, sendo eles avançados, velhos. Queridos, como isso mexeu comigo? Porque eu quero chegar no céu. Em nome de Jesus eu quero escutar isso de mim, da minha casa, da minha esposa. Eles eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eu falei, uau! Pensa um casal, querido, da linhagem de Arão, linhagem sacerdotal, levitas, um casal que era irrepreensível em tudo. Queridos, viviam a vida digna. Presta atenção, queridos, talvez esse seja você nessa noite. Talvez você tenha uma vida em Deus, buscando a Deus. Talvez você está vivendo irrepreensivelmente, está tudo certo. Mas a Bíblia diz, mas eles eram estéreis. Mas aquilo que Deus tinha ainda para acontecer na vida dele, mesmo eles tendo essa vida, ainda não tinha acontecido. Aquilo que eles tinham que gerar, aquilo que eles tinham que trazer à existência para mudar aquele tempo, aquele momento, aquela nação, aquela geração ainda não tinha acontecido, mesmo eles sendo irrepreensíveis. Querido, talvez você pode ser uma vida super santa, mas tem coisas que Deus ainda quer gerar através da sua vida, para mudar essa cidade, para mudar essa história dessa nação, desse estado, da sua casa. Isabel para mim é uma mistura de todo mundo. A Bíblia diz que eles eram velhos, para mim é igual Sara e Abraão, idosos, não podiam gerar, e Deus deu uma promessa, mesma coisa. Para mim é igual Rebeca, porque Isaac orou por Rebeca, Lucas 1, versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo, Lucas 1, 13. Disse-lhe, porém, o anjo apareceu ao marido de Isabel, tá? Que é Zacarias, falou assim: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Queridos, tem muitas coisas, mas uma delas para mim nesse momento é a posição de um sacerdote na casa. Zacarias, os homens casados, fiquem de pé, por favor. Todos os homens. Presta atenção. Você tem uma posição importante na tua casa, uma responsabilidade diante de Deus, como embaixador e como sacerdote. Tem uma autoridade de Deus sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, que Deus também vai cobrar de você. E aquilo que você orar, às vezes tua mulher, a tua casa está sendo estéril, mas por causa da sua oração, toda uma transformação de gerar aquilo que é impossível pode acontecer por causa da sua vida. Amém? E como nós estamos num momento profético, eu quero declarar gerado, nascido a rede de homens dessa igreja em nome de Jesus. Amém? Declaro que essa igreja tem homens sacerdotes, embaixadores, homens de Deus, cheios da presença de Deus.
Nós vamos fazer, queridos, já tá nascendo, tá? Já tá grávido, tá de 9 meses, já deu até anestesia, mas está nascendo a rede de homens da Yamir de Nova Mutum, onde nós teremos, querido, reuniões mensais para tratar sobre aquilo que precisa o homem tratar, como tratar sua esposa, finanças, sacerdócio, somos embaixadores, enfim, um tempo precioso para nós homens, amém? Eu conto com vocês em nome de Jesus, amém? Pode sentar. Meu Deus, deixa eu voltar, que eu já nem sei agora para onde eu fui. Mas eu estou em Isabel e estou com Zacarias. Deus escutou a oração de Zacarias. Para mim ela é igual também, queridos, a mãe de Sansão, porque o Senhor dá uma série de restrições, fala, você vai ter que cuidar de João, porque ele também vai ter que se privar disso, e dá um monte de regras que João Batista precisaria se privar. E acontece que realmente Isabel fica grávida, e ela começa a gerar algo, e diz a Bíblia que ela esconde. Ela moita. E aí a continuação do texto é que Deus vai visitar Maria. E o anjo chega para Maria e fala, Maria, você vai ser a mãe de nada mais, nada menos do que o Salvador do mundo. Você vai ser a mãe do Redentor, do Messias, daquele que foi profetizado lá atrás em Isaías. Você que vai gerar isso. E ela, mas como que vai acontecer isso? Falou, descerá sobre ti o Espírito Santo e te envolverá, e o poder do Altíssimo te encherá. E ela fica toda empolgada, ela entende isso. E diz o texto, presta atenção, Lucas 1, versículo 41. Não é isso não. Lucas 1, 36. Olha o que o anjo fala para Maria. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Queridos, o anjo dá o recado para Maria. E aqui tem algo que me chamou muita atenção, que é a palavra igualmente. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu. Queridos, hora nenhum anjo pede para Maria ir até a casa de Isabel, hora nenhum anjo dá alguma recomendação, mas Maria entende tanto aquele momento, que ela sai da sua casa e ela vai para a casa de Isabel. E quando eu estava estudando, e essa semana, quem está nos grupos aí sabe, tudo aquilo que foi falado sobre isso, sobre essa questão do gerar, e eu falei, meu Deus. Então, queridos, eu quero que você abra muito esse teu entendimento para aquilo que Deus quer falar, quer nos ensinar nessa noite. Tem coisas que Deus está gerando em nós, e igualmente Ele está gerando em outras pessoas também. E você tem que aprender, você tem que se associar, você tem que estar perto, você tem que estar fazendo alianças com quem está gerando a mesma coisa do que você. Sabe, queridos, não adianta a gente querer gerar algo com pessoas que não entendem. Como ela iria falar assim, nossa, eu estou gerando algo do anjo, mas ela falou, mas eu vou para Isabel porque ela também foi visitada pelo anjo, ela vai me entender, ela igualmente a mim está gerando a mesma coisa, nós estamos no mesmo útero profético, vivendo a mesma situação, mas ela está 6 meses na minha frente, ela já é muito mais idosa, eu vou aprender com ela. E queridos, e ela vai naquela que é mais experiente para aprender tudo aquilo que ela já tinha vivido. Escuta, que tem coisas que você está gerando, ou que você vai começar a gerar, que tem gente 6 meses na tua frente, que você deve sim fazer aliança, associar. Por quê? Para aprender, para testificar, para viver tudo aquilo que Deus quer para você. Agora, Maria estava gerando o Salvador. Vamos pegar em termos de dimensão de tamanho de geração. Maria estava gerando o top do top. Isabel estava gerando
o top. Porque não tem gente que falar que João Batista não era top, né, gente? Mas não compara. Um é o Messias, o outro é um homem. Agora Maria gerando algo muito maior, ela vai até Isabel, que já era velha, que já estava com 6 meses de gravidez. Cadê a Vitória? Quanto tempo você está? 5 meses já está dando trabalho para o João. Já assim, nossa, João, não consigo, pega essa aqui para mim. Você imagina a Isabel que já estava de 6 meses, que já era idosa, e diz o texto que Maria vai e fica 3 meses. Ou seja, Maria fica o final da gestação de Isabel. Agora, naquela época, quem que você acha que fazia comida, que rastelava, que ia buscar água no poço, que fazia os deveres de casa? Era Maria. Maria estava gerando o maior, mas estava servindo aquele que estava gerando o menor. Maria é aquela que tinha um ministério dentro do seu ventre muito maior, mas mesmo ela carregando o Messias, nunca foi empecilho para ela servir aquele que estava gerando igualmente, mas talvez algo muito menor. Queridos, não é o tamanho daquilo que você está gerando. Talvez você vai gerar algo muito maior do que o seu irmão, mas você tem que entender que o nosso papel é servir mesmo aquele que está gerando algo pequeno. Porque um vai gerar 1 talento, 2, outro vai gerar 10. Agora ali não era competição de quem geraria mais, de quem era mais importante, quanto dinheiro tinha, qual o ministério que é, se é louvor, se é intercessão, se é recepção, o que é, não interessa o que está gerando, querido. O importante é que nós estamos juntos com o útero profético para viver tudo aquilo que Deus tem liberado sobre nós. Você quer ver outra coisa muito legal? Nós estamos falando de 2 gerações gerando a mesma coisa. Escute, querido, nós estamos falando de uma velha gerando algo de Deus, junto com uma jovem também gerando algo de Deus. É um tempo de se convergir. É um tempo de pais, filhos, filhos, pais. É um tempo de Deus levantar o espírito de Elias. Por quê? Porque vai se unir. Nós não estamos orando, Joel, os nossos velhos, os velhos sonhos. Então ali estava uma velha com uma nova, uma tendo sonho, outra tendo visão, não tem importância, mas era 2 gerações se completando, gerando algo que mudaria aquele tempo, mudaria aquela situação. Um que prepararia o caminho, outro que viria para salvar. Amém, queridos? Resumindo tudo isso aqui, eu creio muito que é um tempo de nós gerarmos promessas, ministérios, funções. Tem dons, tem talentos, queridos, que Deus confiou a você. E aqui nós vimos de 7 mulheres, queridos, mulheres de renome, mulheres que têm respaldo bíblico, mulheres que têm relevância, que geraram todos eles de relevância, sabe, de pessoas que mudaram os seus momentos, a sua história. A igreja, a noiva, eu creio que foi um tempo de esterilidade de muita coisa, mas eu creio que é um tempo de nós começarmos a trazer a existência, a declarar, a profetizar. Nós temos falado isso, queridos. Nós temos falado isso, que há poder naquilo que você declara, que há poder naquilo que você fala, que nós temos que trazer algo. Quando Deus chegou, levou Ezequiel, o que você está vendo? Eu não estou vendo nada, Senhor, mas eu estou vendo, Ezequiel. Você não sabe, mas tem um exército. Mas o que eu estou vendo, Senhor, é só um monte de ossos. Mas então, gere isso, traga à existência isso. Deus poderia, sem a ajuda do profeta, falar assim: não, a partir de agora eu quero Israel um grande exército, pum. Não, mas Deus precisou do profeta gerar um útero, trazer para aquele momento. Vento dos 4 cantos sopra sobre esse lugar, e aí veio o osso com osso e começou a estalar, e de repente começou do nada um grande exército. Presta atenção, talvez você não enxergue nada, impossível. Você tem uma promessa, mas você não sabe como.
Está na hora de você trazer à existência tudo aquilo que Deus tem para você. E você vai ver algo incrível acontecer através de você. Não terceirize aquilo que é seu. Ah, o ciclano está fazendo. Querido, o ciclano é o ciclano. Agar é Agar, gerou Ismael. Outra coisa, Deus quer você e Isaac. A promessa de você é de você. Amém? Que você receba isso. Amém, queridos? Em nome de pé, por favor. Pastora, você pode avisar a Deise para mim, por favor? Não sei se precisa, se ela está me ouvindo. Está tudo certo. Nós vamos ter uma apresentação das crianças no Dia das Mães. Mas antes de ter a apresentação, quero orar com você e declarar sobre a sua vida que você nasceu com uma missão: gerar e ter uma posição de governo onde você for colocado, queridos. Essa é a origem. Essa é a origem nossa. A missão que Deus deu desde o começo. Autoridade sobre a igreja, de gerar, de trazer à existência aquilo que não tem vida. E eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua família, espiritualmente, naturalmente, Deus é um Deus do impossível. Há alguma coisa demasiadamente impossível para o Senhor? Foi a palavra que falou para Sara. E mesmo velha, ela concebeu. E eu quero declarar sonhos, talentos, tudo aquilo que está escondido, que ainda não foi gerado, não foi cumprido, que você possa entender e trazer a existência e gerar nessa noite, em nome de Jesus. Que hoje seja um start, o início de uma gestação de dons, de ministérios, de trabalhos, de tudo aquilo que vai glorificar o nome do nosso Deus. Amém. Pai, eu quero colocar cada casa, cada família, quero colocar esses corações, a começar em mim, Senhor. Que a nossa igreja possa ser uma igreja com útero profético, gerar mais ação para impactar essa geração, para mudar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. O Senhor confia em nós, o Senhor acredita em nós, o Senhor depositou ministérios, talentos, capacidade, sabedoria, conhecimento a cada um de nós. Pai, às vezes nós acomodamos na esterilidade, mas o Senhor quer, Pai, trazer a existência, sonhos, Pai, talentos, aquilo que está escondido, aquilo que está adormecido, aquilo que o Senhor confiou a cada um, que o Senhor desperta nessa noite, Pai, que seja uma noite profética, que o Senhor se revele, trazendo, Pai, à memória, aquilo que o Senhor já havia falado, palavras, promessas, Pai, às vezes de anos atrás, mas que estavam mortos. E eu quero, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, trazer à existência tudo isso que estava morto na tua igreja. Em nome de Jesus, declaramos, ó Pai, o mover do Senhor, o mover em cada coração, úteros proféticos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você recebe em nome de Jesus? Você pode dar um aplauso bem grande ao Senhor? Sabe que minha vontade era continuar aqui, né? Era deixar Deus, mas eu vou deixar para domingo que vem um gostinho. Não sei o que Deus tem não, mas só quero te dar um negocinho. Tem uma mulher na Bíblia chamada Mical, era a esposa de Davi.
ela era o contrário, era ela fértil. Mas porque ela zombou da adoração de Davi, Deus falou assim, ó, você vai ser infértil, estéril pro resto da sua vida. O que eu aprendo? Deus tem dado, às vezes, condições, úteros abertos, e às vezes nós menosprezamos aquilo que Deus tem nos dado. E minha oração é para que a gente não seja igual a Mical. Amém. Senta um pouquinho, quero chamar Kids, estão prontos aí? Boa noite, igreja, paz. Hoje é um dia muito especial, né? Hoje é o dia de celebrar a vida das nossas mamães. E nós sabemos que ser mãe não é um trabalho fácil. É um trabalho muito duro e requer muito esforço. Vocês nos ensinam em tudo que fazem. E por isso nós separamos 7 versículos que representam os motivos pelos quais nós devemos homenagear cada uma de vocês. Tanto na função de ser mãe, quanto na profissão que vocês escolheram que chorar para me ver. Então agora vamos receber as nossas crianças. Noites em claro, levantar cedo pro trabalho. Às vezes só queria um tempinho a mais pra mim. Mãe, palavra linda, sinônimo de amor. Mãe tem remédio. Seus filhos se levantam e elogiam. Seu marido também elogia dizendo: muitas mulheres exemplares, mas você e a todas supera. Provérbios 31, 28 e 29. Queremos homenagear todas as mamães da área da saúde, através da vida da Adriele. Todas as enfermeiras, as médicas, as dentistas, as esteticistas, as manicures e todas as personal trainers. E muitas outras mamães dessa área. Sintam todas homenageadas através da vida da Adriele. Amor de mãe. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, não se trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses,
Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. 1 Coríntios 13, 4-8. Muito bem! E para representar as nossas mamães da área executiva e comercial, nós temos a Helena. Ela está representando todas as mamães que são empresárias, secretárias, as autônomas, as administradoras, as contadoras, corretoras, vendedoras, as advogadas, promotoras, assessoras, juízas e tantas outras mamães que atuam nessa área. Sintam-se homenageadas através da vida da Helena. Mãe merece respeito. A mulher bondosa conquista o amor, mas os homens cruéis conquistam riqueza. Provérbios 11:16. Para representar as mamães da área do agro, temos o Pedro. Ele representa todas as fazendeiras, as agrônomas, as consultoras de venda, as agricultoras, as floristas, as veterinárias e muitas outras dessa área. Sejam parabenizadas através da vida do Pedro. Gratidão pelas mães. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que lembro de vós, fazendo com alegria suplica por vós Em todas as minhas orações. todas as minhas orações, pela vossa comunhão no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Filipenses 1:3. Muito bem! Representando as mamães da área da educação, nós temos a Ana Beatriz. Aqui a Ana Beatriz está representando as nossas professoras, as nossas coordenadoras, diretoras, as monitoras e também as estudantes dessa área. Sintam-se homenageadas através da vida da Ana Beatriz. Orgulho dos filhos. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos e os pais. E orgulho dos seus filhos. Provérbios. Provérbios 17:6. Para representar todas as mamães que trabalham como merendeiras, zeladoras, cuidadoras, as babás, domésticas, as diaristas e também as mamães que cuidam de nós em casa, fazem nossa comida, cuidam da nossa roupa e nos dá com todo o amor do mundo. Sinto-se homenageada através da vida da Teodora, que representam as mamães do lar. Mãe merece elogio.
Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, louve-na das portas as suas obras. Provérbios 31:30. Muito bem. E para representar as nossas mamães da área da mídia, nós temos a Natália. Ela está representando as mamães que são fotógrafas, as repórteres, as locutoras, influenciadoras, as editoras e tantas outras mamães que atuam nessa área. Sintam-se homenageadas através da vida da Natália. Uma bênção para a mãe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti E te conceda graça. o Senhor te lembre. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24 e 26. para representar as nossas mamães espirituais e as do coração, temos a Alice. Ela representa as nossas pastoras, apóstolas, as presbíteras, as diaconisas, as profetas que têm se levantado neste dia, as levitas, as intercessoras e todas as nossas líderes de ministério. Sejam homenageadas através da vida da Alice. E as crianças desejam um... Muito bem. Que linda homenagem, né? Agora, para a gente fechar com chave de ouro, eu gostaria que as mamães dos nossos alunos que estão aqui hoje se colocassem em pé. Agora vocês vão receber a lembrancinha da mão das nossas crianças. E agora pedimos para as outras mamães que não estão com seus filhos presentes, se levantem. As nossas visitantes também. Sintam-se na liberdade e peço que se levantem também para receber as lembrancinhas. E mesmo que seu filho não esteja aqui, se você é uma vovó também que cria o teu neto como um filho, você também vai ganhar uma lembrancinha. Então eu peço que você também se levante, tá bom? Você quer falar com nós? Quer falar com a gente? Não? 1, 2, 3 e... Todas receberam? Alguém ficou sem receber lembrancinha? Não? 1, 2, 3. O Ministério Infantil deseja um feliz Dia das Mães e Deus as abençoe.
Um monte de marmanjo querendo receber lembrancinha, querido. Eu só de olho lá atrás. Vamos colocar de pé, por favor. Vamos terminar nosso culto. Quero agradecer a todos aqueles que nos visitam. Deus abençoe muito sua vida. O pessoal da oração, vem aqui para frente. Nós temos uma equipe, líderes, queridos, que estão sempre aqui nos finais dos cultos de domingo. Você que deseja alguma oração por alguma coisa específica, você que quer entregar a sua vida para Jesus, você que quer reconciliar com Jesus, se você está fora, não perca a oportunidade, venha, tem homens e mulheres do Senhor aqui que vão orar por você, ou qualquer outro pedido que você queira, ok? Se você precisa de uma oração, eles estão aqui para servi-los. Aqueles que nos visitam, Deus abençoe muito, sejam muito bem-vindos nessa igreja, neste lugar, que possamos crescer sempre no nosso Senhor. Temos a oração todas as manhãs. Quarta-feira temos a tarde das mulheres, a tarde das leoas. Quinta-feira culto, sábado culto dos jovens, domingo escola bíblica dominical, domingo à noite mais um culto profético. Temos a lista daqueles que vão batizar. Vai ser em julho nosso batismo e nosso encontro. Então queria que você que não fez o encontro, querido, que você participasse. É aqui na igreja, vai ser sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo aqui mesmo. Então tem sido fácil, você tem acesso. E eu queria muito que você participasse. E depois, se você assim quiser, decidir estar batizando, vai ser a próxima semana, será sobrenatural também, em nome de Jesus, amém? Faz assim, Robertinho, você mesmo, bonitão, faz assim, Silvio, os dois agora, os dois, 31 anos de casado hoje, queridos. Tem mais alguém que está fazendo aniversário de casamento hoje? Você, Biro? É assim, o cara quando casa agora, estou fazendo aniversário de 19 dias de casado. Eita Jesus, estenda a sua mão ali, ó, para lá, para o meio. Deus, abençoamos a vida do Silvio, do Roberto, toda a sua casa, família, abençoe o casamento deles, a vida deles, que tudo que eles fizerem possa ser para a glória do teu nome. Nós como igreja os abençoamos em nome de Jesus, amém. Volta aqui para mim agora. Queridos, lembre que você foi escolhido para gerar algo de Deus, amém? Deus conta com você, através da sua vida, Deus pode mudar toda uma história. Então acredite naquilo que, mesmo tendo dificuldade, mesmo você não enxergando, mesmo você se achando pequeno, assim como todas as mulheres se achavam inúteis, amaldiçoadas, pequenininhas, estéreis, mas através da vida delas, Deus fez grandes maravilhas. Isso que Deus tem para você, em nome de Jesus, amém? Pai, obrigado por esse culto, por cada vida, pelas crianças, pelo ministério infantil, por cada ministério. Deus, te louvamos por aqueles que estão em casa, conectados conosco, aonde essa palavra chegar, Pai, que a tua presença, que a manifestação da tua glória vá também, atinja cada coração, e que possamos, ó Pai, como igreja que precede a volta do Senhor, uma igreja viva que tem clamado por um mover, pela manifestação do teu Espírito, por um avivamento genuíno de caráter, de coração. Nós também queremos declarar, Pai, que somos uma igreja que gere. Somos uma igreja, Pai, que tem um útero, Pai, fértil, que vai produzir, que vai trazer à existência tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esta cidade. Declaramos, Pai, e liberamos a bênção do Senhor sobre cada vida, sobre cada coração, em nome de Jesus, amém. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade, a unção, o poder do Deus Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, com a sua família, hoje por todo sempre, amém, amém. Deus te abençoe, vá em paz, ótima semana, em nome de Jesus.